Boa noite, na paz de Jesus. Eu sou Aristides. Tem alguém cansado aqui? Eu vi uma agitação, rapaz. Que é isso? A galera radicalizando aí, é? Esse pessoal não está cansado. Tem alguém mais cansado? Eu tô vendo alguns ali mais um pouquinho quietos, né? Talvez os pais. Olha aí. Gente, vocês são guerreiros, viu? Puxa vida. Desde 1h30 até agora, né? Eu prometo ser breve aqui com vocês. Esse será o nosso último momento de ministração aqui. Mas antes de ir embora, a gente vai ter uma dinâmica muito legal com vocês. Num momento aqui, no gramado do lado. E eu vou explicar isso no final desse tempo que a gente vai estar juntos. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Dave também, minha esposa, para me ajudar aqui a falar um pouquinho para as mulheres, tá bom? Para as meninas. E um privilégio compartilhar com vocês um pouco do que a gente está chamando aqui de desejo puro. Vou falar sobre essa coisa que a gente sente de desejar, de querer, de sentir prazer, desejo pelo outro. Desejo puro, não puro desejo, certo? Na verdade, a gente vai falar das duas coisas. Se a gente inverte a ordem, pode mudar totalmente a conotação. Desejo puro ou puro desejo. Eu quero começar lendo para vocês um texto da Palavra de Deus, Romanos 8:5, que sintetiza exatamente isso. Olha só. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Puro desejo, desejo puro. Desejo é algo inerente da natureza humana. A gente sente prazer, a gente tem desejo e normalmente ou muitas vezes a gente deseja aquilo que é do outro. Mesmo tendo muitas coisas, a gente acaba desejando ter mais. A gente luta com essa questão do desejo descontrolado, desenfreado. E na área sexual, não é diferente. As mulheres, tem um folclore em torno das mulheres grávidas, Elas aproveitam que está ali naquele momento de maior fragilidade, o marido fica mais sensível, e aí ela começa a ter desejos, Não há nenhuma comprovação científica sobre isso, mas ela se faz valer daquele momento e no meio da madrugada pede o marido para comprar o pastel de jaca, porque ela está com desejo, E na dúvida ele vai correndo na madrugada achar, porque vai que o menino nasce com cara de pastel, Mas são desejos. Desejos de ter aquilo que, mais do que a gente tem. E o desejo pode nos levar, o desejo descontrolado pode nos levar à ruína, em todas as áreas. Nós vamos dar ênfase à questão da sexualidade, o desejo sexual. E é muito forte essa questão de você querer mesmo tendo já. Por exemplo, o rei Davi, ele era rei, ele já tinha tudo que ele precisava. Riqueza, mulheres, naquela época era permitido, era aceitável na sociedade, principalmente o rei, tinha um harém de mulheres, mas o rei Davi desejou a mulher de outro homem. E vocês conhecem a história. Ele adulterou e ainda deu um jeito de mandar matar Urias. Adão e Eva, Tudo começou com o desejo da coisa errada. Gente, eles tinham tudo, toda a criação, Toda a criação, Deus teve o cuidado de fazer toda a criação com perfeição, todas as árvores frutíferas, os animais, chamou Adão para dar nome aos animais, deu a ele autoridade e domínio sobre toda a criação, e eles desejaram exatamente aquilo que era proibido. A gente luta com isso, com o desejo desenfreado, desgovernado. E aí a gente pode pensar, que deve haver algo errado, porque se o desejo me leva a pecar, por que Deus me faz sentir desejo? Deus às vezes parece ser muito cruel, Pensando sobre isso, eu me lembrei de uma circunstância que eu estava com a Luísa, minha filha. Hoje ela tem 11 anos, mas na época ela tinha 4 anos, e a gente estava tomando banho de mar.
E aí, no raso ali, tudo, de repente eu me descuidei, veio uma onda, pá, bateu na Luísa, 4 aninhos, saiu rolando, eu corri atrás para pegar. E aí ela, né, bebeu água, e a água entrou para todo lado, no ouvido, no nariz, nos olhos. Aí depois que ela se recompôs, ela disse assim: papai, Deus fez errado. Eu falei: como assim, Luísa? Não era para essa água ser tão salgada assim. A perspectiva de uma criança de 4 anos, né? Então, talvez nós pudéssemos fazer, né, com base nessa perspectiva, né, se nós pudéssemos fazer diferente, a Luísa faria a água do mar doce. Mas imagine então se nós pudéssemos conceber um mundo em que não houvesse desejo, que não houvesse prazer, e nós então não seríamos tentados. Imagina, olha só, a gente indo para uma churrascaria, certo? Quem gosta aqui de churrasco? O pastor Mano não está aqui, pode levantar a mão, vai. Aí. Mas imagine a sua comida favorita, certo? Você indo para o rodízio, né, comer aquela picanha, ou indo saborear aquele prato preferido, e de repente, ele não tem sabor. Ele não tem gosto. Todos os alimentos com o mesmo sabor. Imagina assim, a picanha com gosto de chuchu. Você já comeu chuchu? É sem graça demais, né? Tem quem goste. Mas imagina você então chegando lá na sorveteria, 50 sabores, e não importa, qualquer um dos sabores que você pedir, todas as bolas de sorvete terão gosto de chuchu. Tudo o mesmo sabor. Seria fantástico, porque não haveria glutonaria, né? Ninguém ia exceder o peso, porque a gente ia se alimentar só com aquilo que fosse necessário para manter o corpo saudável. Porque não teria sabor, você não teria desejo por aquele que você gosta tanto, você não comeria tantas porcarias, né, que são gostosas, porque tudo teria gosto de chuchu, mesmo gosto. E as cores, né, você ia chegar lá na sorveteria, aquela coisa colorida, é lindo, né, às vezes você come por causa das cores. Então não haveria cores nesse mundo também, só tons de cinza. Pensou bobeira aí, não foi? Tons de cinza, tudo, sem cor nenhuma, o mundo inteiro só tons de cinza. Às vezes eu assisto alguns vídeos da Rússia, da Sibéria, é muito estranho, é tudo cinza, porque não tem sol direito, né? Neve o tempo todo, e engraçado, eles não pintam os prédios, sei lá o que acontece ali, é tudo cinza, tudo escuro. Imagina então um mundo em que não haveria sabor, cheiro, cores, você não ia ser tentado, mas o melhor ainda, você não ia ter desejo por essas coisas, porque tudo ia ter o mesmo gosto, a mesma cor, mas a pitada final, homens e mulheres, todos os homens seriam exatamente iguais fisicamente, seriam clones uns dos outros, e as mulheres também. Então você não ia desejar a mulher ou o marido do outro, certo? Que mundo sem graça. Ainda bem que a Luísa não é Deus, ainda bem que nós não somos Deus, porque esse mundo seria muito sem graça. O desejo em si não é errado, foi Deus quem criou. O desejo em si não é errado, como o sexo não é errado, porque foi Deus quem criou. Mas o problema é quando nos tornamos escravos do desejo, e aí nos excedemos, né, na comida, nos relacionamentos, em tudo. Pense um pouquinho. O Criador nos criou com desejos. Tem um propósito para isso. O fato é que Ele se alegra quando nós nos deleitamos naquilo que Ele criou para nós. E Ele fez isso para o nosso prazer. Não é pecado ter desejos. Agora, de todos esses prazeres que a gente falou aqui, da comida, né, das sensações, das cores, certamente o êxtase sexual é o que mais mexe com a gente. É o que causa o prazer mais intenso. É o que talvez mexe com quase todos os sentidos, né? E eu não vou ficar aqui entrando em detalhes para não despertar desejo em você. Mas a gente luta com essa questão do desejo sexual e de como ele mexe com a gente. Algo que era para ser bom, gostoso, santo, divino, prazeroso, saudável, torna-se algo pecaminoso, porque nós não sabemos lidar mais com aquilo que Deus concebeu em nós. Perdemos o caminho.
E é fato, nós somos bombardeados todo o tempo pela mídia, né, pelas redes sociais, para desejarmos aquilo que a gente não tem, ou para desejarmos mais. Eu não sei, né, eu estou com 47 anos, no meu tempo, lá atrás, na adolescência, não tinha internet. Então, por exemplo, para você ter acesso à pornografia, o que tinha era a revista Playboy, né? Você tinha que comprar aí na banca de jornal e comprar uma revista. Eu acho que muitos aqui nem sabem o que é isso, né? Ou então você tinha que ir na videolocadora. Quem é que tinha aqui conta em videolocadora? Vamos ver como é que está aqui. Olha aí. Os meninos não sabem o que é isso, né? Mas a gente tinha que ir até um lugar para pegar uma fita VHS para assistir o filme, não é? Agora não. Está tudo ao alcance do passar dos dedos. Então nós estamos mais do que nunca à mercê de sermos tentados por desejos descontrolados. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem deseja mais? O homem ou a mulher? Levanta a mão quem acha que são os homens que têm maior desejo, que desejam mais. Só isso? Quem acha que são as mulheres que desejam mais? Quem não levantou não acha nada, né? Quem é mais tentado? O homem ou a mulher? Hã? Quem resiste mais às tentações? O homem ou a mulher? Gente, na verdade o que acontece é que homem e mulher são tentados, têm desejos, só que em intensidade diferente pelas mesmas coisas. Os homens lutam mais com o campo visual, né? Lutam muito com isso. As mulheres nem tanto. Os homens são tentados pelo prazer que a luxúria oferece. Eles querem sentir prazer. Luxúria é lascívia, desejo sexual incontrolável. Os homens são tentados pelo prazer. Eles buscam o prazer imediato, realização dos seus desejos. É mais visceral. As mulheres são tentadas pelo poder que a luxúria oferece. O poder que elas têm de manipular, controlar os homens, né? Elas usam da sensualidade para manter o homem ali, né? Do lado, dominá-lo. Então as mulheres vão mais na linha do poder, usando a sensualidade para controlar os homens. Mas homens são tentados então pelo prazer imediato. Na pornografia, as mulheres estão totalmente disponíveis para os homens. Ali ele tem uma mulher que está desejosa de realizar com ele tudo o que ele gostaria, todas as suas fantasias e desejos. Então os homens, por serem mais viscerais, caem na pornografia. E talvez, né, é fato, né, o que é mais fácil? Você desenvolver um relacionamento com uma moça, né, com uma garota, por meses, tentando construir intimidade, confiança, às vezes anos, para depois, correndo o risco de ser rejeitado, né? E só depois do casamento, obter sexo. O que é mais fácil? Todo esse processo ou dar uma picada na veia na pornografia? É o imediatismo que tenta o homem, que é mais visceral, mais tocado pelo prazer. Para o homem, a luxúria oferece prazer sem a difícil tarefa de desenvolver intimidade, de desenvolver o relacionamento. Ele é imediatista. Eles são tentados a consumir pornografia. Pornografia leva a mais pornografia. Existem estudos que dizem que o homem, que ele é mais atraído pelo campo visual, só dele ter acesso visual a imagens sensuais, o organismo do homem libera endorfina, que é um dos hormônios do prazer. Tem outros, mas principalmente a endorfina. Então ele tem uma sensação de bem-estar só de ficar olhando aquelas figuras na internet, por exemplo. E aí, como um viciado, como alguém que luta com um vício, quanto mais ele tem, mais ele precisa, porque ele precisa da endorfina, aquela sensação de prazer que ele sente. Quanto mais ele usa,
mais ele precisa. E aí, não dá para não falar sobre a masturbação, porque a pornografia fatalmente vai levá-lo à masturbação. E olha só, a origem dessa palavra vem do latim, é da junção de duas palavras do latim, manus, mão, mais stuprare, mãos que estupram, mãos que violam. Pesado, né? Significa violar o seu próprio corpo. E há uma corrente que defende que a masturbação é normal. Se você for entrar na internet para pesquisar, você vai ver isso, muita gente defendendo que a masturbação é algo da natureza humana e deve acontecer. E, aliás, é algo presente nos mamíferos e principalmente nos primatas maiores. Eles estão chamando a gente de macaco, certo? Eles estão dizendo assim, macacada, à vontade, viu? À vontade. Mas existe uma corrente que defende como sendo algo, né? Você tem que liberar os seus hormônios. Então, você sendo um mamífero primata, vai ser natural que você use desse artifício para ter prazer. Mas olha só o que Mateus 5:28 diz. Eu lhes digo, Jesus falando, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. A palavra de Deus diz que o pecado não está no ato em si, ele começa na mente. O maior órgão sexual de homens e mulheres está entre as orelhas. Tudo começa na mente. Foi assim lá no Éden, tudo começa na mente. Eu começo a pensar que eu posso e eu excedo. A luxúria não nasce nos membros, nasce na cabeça, no coração. Então, com relação aos homens, tem um problema muito grande com os olhos. Se nós queremos nos manter puros, homens, que estou falando para vocês, certo? Se nós queremos nos manter puros, nós precisamos entender que o problema não está lá na frente, quando você cair na pornografia, na masturbação, está lá atrás, quando você começou a desenvolver isso na sua mente. No que diz respeito à sexualidade masculina, podemos dizer que o desejo está mais arraigado ao prazer. Os homens são estimulados pelo visual e excitados pela conquista. É aquele cara, né, que se gaba com os colegas de que pegou todas. Ele não está interessado em desenvolver intimidade e relacionamento. Isso faz parte, né, dessa característica visceral do homem. Ele quer pegar todas e é isso que importa. Você pode olhar para isso e dizer, isso é muito ruim. De novo, né? Por que Deus fez assim? Por que Ele permite então que eu viva todas essas lutas? Deus preparou que eu pudesse sentir tudo isso, eu e você, tudo isso, com a sua esposa. Que você pudesse ter um momento de êxtase santo, no tempo certo, na forma correta, com aquela pessoa com quem você desenvolveu um relacionamento, né, de intimidade. Um relacionamento que agrada a Deus, que não está entregue às compulsões. Jovens, o que a palavra de Deus diz? O jovem deve se dedicar às coisas do Senhor. Deleita-te no Senhor e todos os seus desejos serão realizados. Olha só. Deleita-te no Senhor. Então a gente fica nessa noia, mas como é que vai ser, né? Os hormônios, a flor da pele, como é que pode isso? A palavra de Deus diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A gente precisa crer nisso. Eu queria chamar a Dave aqui, minha esposa, ela está por aqui, para me ajudar a falar algo para vocês, meninas. E aí, é muito importante que homens, assim como o pecado começa nos olhos, a pureza também, certo? A santidade também começa nos olhos.
do que você está se alimentando. Uma salva de palmas, por favor, para minha esposa, pessoal. Ajudar a acordar vocês aí. Dave, ajuda aqui. Os homens, então, têm essa questão do desejo imediato, são levados pelo visual, pela sensualidade feminina. Com as mulheres é um pouco diferente, elas não são tão viscerais quanto os homens. Fala um pouquinho, David, como é que você enxerga isso, como é que você sente, né? Como é que as mulheres sentem isso? Tenho muita intimidade aqui com... Boa noite, tudo bem? Continuo me chamando Dave. Recebi esse desafio aqui de conversar com as meninas. Então, meninos, vocês podem ficar aí, tá? Mas, na verdade, eu queria fazer um bloquinho de perguntas para vocês, certo? Que, pensando sobre esse tema, né? Eu acho que tem tudo a ver. E, na verdade, uma das primeiras perguntas, né? O primeiro bloco de perguntas que eu queria fazer para vocês, meninas, e vocês podem responder, né? Ou alto, ou aí na mente de vocês, quais são as nossas referências de relacionamento? Que padrões nós estamos seguindo? Né? São os padrões do Instagram, do Facebook? Você tem algum padrão na sua casa, na sua família? Um padrão positivo? Ou é um padrão, né, disfuncional? Existe um padrão bíblico para o relacionamento? O que é que vocês acham? A minha primeira pergunta é sobre qual é o padrão que você tem seguido. Vocês conseguiram parar para pensar um pouquinho? O outro bloco de perguntas que eu queria fazer para vocês, meninas, tem a ver... é um pouco mais pessoal, certo? Tem a ver com relacionamento. O que é que você está procurando dentro de um relacionamento? Né? O que é que você... pelo que você é atraído? O que é que vocês buscam? Intimidade? O que é? Conseguiram pensar? E, afunilando ainda mais, eu queria fazer, né, uma pergunta mais íntima, mais pessoal. Quem é você? Qual é a sua história? Que marcas as relações familiares deixaram ou estão deixando na sua vida, né? Qual é a sua referência, meninas, de masculinidade? É positiva, é negativa? Você é insegura? Você se acha bonita? Você se acha feia? Você tem medo de ficar sozinha? Você tem convicção do amor de Deus por você? Quem é você, afinal? Aí você vai me perguntar assim, o que é que isso tem a ver com o tema? Esses 3 blocos de perguntas, né, pensando sobre a minha própria vida, a minha própria história, porque eu já vivenciei, né? Já fui jovem, né? Já fui adolescente, já vivenciei vários conflitos. E essas perguntas, para mim, elas têm a ver com padrão, identidade e comportamento. Para mim, isso é a base do desejo, né? E o desejo, ele não anda por aí dissociado da gente, né? O desejo, ele é construído a partir exatamente dos padrões, das expectativas e da minha identidade. Que tipo de relacionamento eu almejo? Quais são as minhas referências? Quem sou eu, afinal? O que é que eu estou buscando? O que é que a minha família, né? As relações que eu vivo no meu cotidiano, no que é que isso me influenciam? E aí, meninas, na verdade, a maioria de nós, mulheres, estamos procurando intimidade no relacionamento. A gente não é atraída, né? Diferente da maioria dos homens, pelo que a gente vê. A gente é muito atraído por aquilo que a gente ouve. É claro que não existe, né, uma unanimidade. Eu não estou aqui para estabelecer um padrão, mas pela minha experiência de vida pessoal, a maioria das mulheres, pode ser, por mais feminista, empoderada ou revolucionária que seja, as mulheres buscam no relacionamento segurança, cumplicidade. E vocês concordam com isso? A maioria de nós busca isso, independente das características que a gente tenha. Eu acredito que boa parte das mulheres buscam um relacionamento de
intimidade, de segurança. Talvez seja por isso que muitos casamentos acabem, né? Porque a gente escuta, ele não me passava segurança, ele não estava comigo, ele não dividia os papéis comigo. E aí, meninas, agora eu quero falar, vamos fazer de conta que eles não estão aqui, tá? Mas na verdade eu não vou falar deles, é de um amigo deles, dos meninos. Boa parte dos homens, isso também não é uma regra, né? Eu não estou aqui para estabelecer um padrão fechado. Eles não entendem ou talvez não sabem construir intimidade de outra forma que não envolva o sexo. Porque a cultura os condicionou a isso, né? Afinal, homem que é homem não chora, né? Não aprenderam muitas vezes a falar dos sentimentos. Os homens têm que ser o quê? Viril, conquistador, safadão. Não é? É legal, né? Para o mundo, satisfazer seus desejos de forma imediata. Então, não estou aqui vitimizando, né? Jogando a culpa para a cultura, mas tem a ver com a maneira como essa masculinidade é construída, e vocês devem ter ouvido muito isso ao longo do dia. Daí talvez a frase, né? Mulheres dão sexo para receber amor e homens dão amor para receber sexo. Muitas vezes as mulheres, elas se entregam para qualquer homem, né? Para se sentir amada, para suprir uma carência afetiva, emocional. E aí, meninas, nós nessa sociedade, né, caída, acabamos recorrendo o quê? A sensualidade. É a nossa arma. Uma roupa, um decote, uma provocação, uma balançada de cabelo. É a maneira que muitas vezes a gente encontra de chamar atenção, de ser valorizada, de ter o controle. E muitas vezes a gente acaba conseguindo, né? Provocar desejo, excitação, e às vezes a gente acaba até defraudando o outro. Vocês sabem o que é defraudação? Ouviram aqui durante o dia? Sabem? A defraudação, você está oferecendo aquilo que você não pode dar, né? Como entrar numa loja, escolher e na hora do caixa não poder levar. Então você acaba provocando ou despertando um sentimento quando você não tem condições de suprir. Mas aí, já me encaminhando aqui, tá? Para finalização, eu queria essa questão da sedução, né? Da sensualidade, meninas, que a gente sabe fazer bem, né? As mulheres, de alguma forma também, a gente falou dos homens, da cultura, mas no caso do feminino, nós também acabamos sendo criadas dentro de uma cultura da sensualidade, né? Às vezes você vê as menininhas pequenininhas, né? Já despertando sentimentos ou, enfim, comportamentos que não são apropriados para a idade. Mas apesar de tudo isso, o que a gente está buscando novamente é intimidade. Essa é a palavra que eu gostaria que vocês, meninas, gravassem no coração. E que tipo de intimidade você está buscando? Eu acho que esse é o cerne da questão. Se você planta abacaxi, você não vai colher uva. Então, se você está entregando o teu corpo, não espera que ele entenda a tua mente. Se o que você tem para oferecer é o que está à mão, né, a satisfação do desejo do outro, sem desenvolver intimidade ou relacionamento, isso só pode dar muito mal, né? Acabar muito mal. E aí, meninas, a minha palavra para vocês é: equilibre as suas emoções, sintonize as suas expectativas, cuide do seu coração, se ame, entenda o que Deus diz sobre você. Você é a minha filha amada em quem me comprazo. Como ele disse lá para o filho dele, eu sempre lembrei dessas palavras. Quando eu me perco na minha identidade, você é a filha amada em quem me comprazo. Então, quando você entende quem você é diante de Deus, quando você entende o que Ele diz sobre você, o que Ele tem para você, você vai estar tão sintonizada que você não vai querer mais o caminho das artimanhas, do jeitinho, do quebra-galho, do só tem esse aí, então, né? Vai ser esse mesmo. Você vai querer apenas e tão somente o melhor de Deus para a vida de vocês. Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês.
Obrigado. Esse não é bem o meu lugar de conforto. Mas agradeço a oportunidade, né? Deus abençoe vocês. Deus continue cuidando do coração de vocês, meninos e meninas, né? Para que vocês continuem sendo essa geração relevante, né? Que cuida do corpo, cuida da mente e é sal e luz aí nessa sociedade. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Dave. Gente, eu amo essa mulher, viu? Mais apaixonado hoje do que há 16 anos atrás, quando nós nos casamos. Muitas lutas, mas o relacionamento não se resume ao sexo. Na puberdade, né, na adolescência, na juventude, a gente acha que vai resolver todos os problemas no casamento, principalmente do sexo. Não é bem assim. Não é desse jeito. Então não adianta romper os limites, a sequência natural das coisas. E é muito importante os pais compreenderem isso que a Dave falou aqui sobre Deus. Olha pra gente, homens e mulheres, né? Moças e rapazes. E Ele diz, você é meu filho amado. Então, a sua identidade é de filho amado de Deus. Então, pais, é muito importante que vocês reforcem com as suas filhas, principalmente. Os pais têm que dizer para as filhas, né? Filha, você é linda. Filha, eu te amo. Várias vezes na semana, se possível. Porque se ela não ouve isso de você, e ela não está sintonizada com a identidade dela diante de Deus, o primeiro que chegar com fala mansa, né? Vai levar. E infelizmente é isso que acontece. Ela está frágil, insegura, não tem convicção da sua identidade em Cristo, não recebe atenção em casa dos pais e se torna extremamente vulnerável àquele homem que sabe que ela precisa de segurança, de carinho, de atenção. É o conquistador, né? O Dom Juan. Existe esse personagem, ele é real. E ele só quer uma coisa, te levar para a cama. Logo em seguida ele vai te deixar e partir para outra. Então, meninas, muito cuidado. E rapazes, muito cuidado para não fazerem dos relacionamentos algo, né, trivial. Não fazer dos relacionamentos uma mera oportunidade de satisfazer os seus desejos. E aí, meus irmãos, o que a Bíblia diz, olha, 1 Coríntios 10, 32 é o seguinte: não se tornem motivo de tropeço uns para os outros. A mulher lançando mão do poder da sensualidade, né, para ter poder sobre os homens, e os homens usando da fragilidade da mulher emocional para conseguir sexo. É a guerra dos sexos, é a guerra do poder com o prazer do homem e da mulher. Mas então, como é que a gente pode lidar com o desejo afinal? Tem 3 opções, pessoal. 3 opções para a gente lidar com os desejos. O primeiro deles, libera geral. Libera geral. E eu diria que tem muita gente lidando com seus desejos dessa maneira. Porque se não há nada além desse mundo, né? Nada além da nossa vida terrena aqui, e o apóstolo Paulo fala disso, né? Se a minha esperança de vida está só nessa era, nesse mundo presente, eu sou a mais infeliz das criaturas, porque eu vou viver atrás de prazeres e desejos, eu tenho que vivenciar tudo, porque afinal de contas eu vou morrer amanhã, então vamos curtir. Libera geral. 1 Coríntios 15, 32 diz assim, o apóstolo Paulo falando: se foi por meras razões humanas que eu lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, se a gente não acredita em uma vida na eternidade, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, se você ainda não compreendeu, não aceitou, né? Não admitiu que há algo maior, melhor, extraordinariamente mais prazeroso
no relacionamento com o Senhor e como Ele te ensina a vivenciar os seus desejos, se você não acredita nisso, não faz sentido toda essa privação. Libera geral. Essa é uma opção. E Deus é fantástico, né? Ele não nos aprisiona. Ele nos dá a liberdade de tomar esse tipo de decisão. Não é a que Ele gostaria. A outra coisa é você se anular totalmente. É o que a religião coloca para você. Você tem que, as mulheres, né? É melhor andar de burca para não despertar nenhum desejo nos homens. E o texto em 1 Coríntios 15, 32 diz assim, Colossenses 2, 23. Essas regras que a religião coloca, você tem que andar com a roupa assim, desse jeito, todos esses rituais, essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os seus impulsos da carne. É porque o pecado não começa no corpo, começa na mente. Então não adianta você esconder o seu corpo, não adianta você se autoflagelar, pastor Armando falou disso, né? Mas, se você quer considerar que existe uma opção, que o Senhor Deus criou os desejos, o prazer sexual, e Ele tem uma forma de fazer com que você vivencie tudo isso de forma saudável, e curta mesmo, tenha prazer e seja feliz. Se você acredita nessa opção, que tal desejo puro? Não é nem chuta o balde e não é nem castração. Que tal desejo puro? O resgate do desejo conforme Deus criou. Deus não quer que sejamos felizes só na eternidade, é aqui também. Por isso Ele criou todos esses prazeres, a comida, né? A gente contemplar as belezas que Ele deixou para nós. Deus criou isso para a gente. Ele quer que sejamos felizes aqui e na eternidade. Mas para sermos felizes aqui, precisamos considerar o que Ele tem para nós. E aí, pessoal, como resgatar o desejo puro? Você que talvez esteja buscando sair de vícios, traumas, maus hábitos na sua vida sexual. Como resgatar? Eu vou dar dois passos aqui. Não necessariamente em ordem de importância. Mas o primeiro deles é você correr da tentação. A Bíblia diz isso. Apegue-se a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Correr é o que a gente aprende no Celebrando a Restauração. Vocês já fizeram grupos de passos? Eu já fiz. Pense numa ferramenta poderosa para te ajudar no seu autoconhecimento. Isso, conhecimento de si mesmo, saber que você é impotente diante dos seus maus hábitos, das suas lutas. Impotente. Enquanto você continua na negação, dizendo, não, eu vou dar um jeito, depois eu paro, ou eu vou só até ali, você está andando perto do abismo e invariavelmente você vai cair. Mas o primeiro passo, se você quer construir santidade, desejo puro, andar segundo a vontade de Deus, corra do pecado. Não se coloque em situações, que vão trazer dificuldade para você. Evitar, então, pessoas, locais e situações que te expõem. Talvez você tenha que reconsiderar algumas amizades, porque estão te expondo, estão te tentando. E você talvez tenha que fazer isso para construir uma vida sintonizada com aquilo que Deus quer para você. Então, evitar pessoas, circunstâncias, lugares. Rapaz, um jovem estava compartilhando comigo uma vez que ele foi deixar a namorada em casa. E aí, de repente, chegou em casa, os pais delas não estavam. Aí decidiram entrar um pouquinho. Aí decidiu ficar ali no sofá, assistindo TV um pouquinho. Aí, passa a mão no ombro, aí começa. E quando viu, e ele questionando depois, por que Deus não me deu livramento? Por que Deus não diz que nós não seremos tentados, por algo maior do que nós?
Cara, Deus te deu livramento lá fora, quando você estava no carro e você decidiu descer. Antes de você subir, né? Você já sabia. Mas aí o que você faz? Você vai, não vai dar certo. Não, eu vou só até aqui. Não, eu não vou não. E pluf, cai no abismo. Então, da mesma forma que você precisa evitar circunstâncias e situações, você tem que buscar outras circunstâncias e outras situações para colocar nesse lugar aí. Ou seja, você que tem luta nessa área, você precisa buscar alguém para caminhar contigo, alguém que tem vitória nessa área. Ser transparente. Reputação e restauração são caminhos opostos, certo? Então, se você está preocupado com o que vão pensar de você e por causa disso você não se abre, não expõe as suas lutas e pede ajuda, eu te digo com convicção, de Deus você não esconde os seus atos. E você está se enganando. Se você está preocupado com a sua reputação, dificilmente você vai trilhar o caminho da restauração. Então busque pessoas, locais, situações que lhe ajudem. A palavra de Deus diz que os jovens devem se dedicar ao Senhor, às coisas do Senhor, do reino. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, jovens, se envolvam no ministério, na igreja, ocupem o seu espaço e a sua mente, né? Passo 2. Então, o primeiro passo para desenvolver um desejo puro, fugir da tentação, fugir das situações que lhe expõem. Passo 2. Se alimente bem. Alimento para a sua mente e para o seu coração. Do mesmo jeito que ao se alimentar mal, você traz doenças para o seu corpo físico, se você enche a sua mente de porcaria, você também adoece. E gente, não tem para onde correr. A gente pode falar de qualquer assunto, sexualidade, a gente pode falar de casamento, relacionamento com o irmão, qualquer que seja a área da sua vida. Sempre nós vamos dizer a mesma coisa. A palavra de Deus é o seu alimento. Ela é o nosso guia de prática e conduta para tudo na vida. Não é diferente para a sexualidade. Se você alimenta a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus, você tira, né, toma espaço daquilo que não tem valor. Então, alimente-se da palavra de Deus. E eu quero, para a gente encerrar esse tempo, ler aqui alguns textos, né, da palavra de Deus. Enche o seu coração com a palavra. Olha o que tem em Mateus 6:21. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então, se você está valorizando um monte de outras coisas, menos o seu relacionamento com Deus, seu coração vai ser levado por essas coisas. Onde é que você, o que você valoriza? Aí estará o seu coração. Como pode o jovem se manter puro? Salmo 119:9, obedecendo a tua palavra. Mais uma vez, Romanos 8:5, olha só. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Se alimenta das coisas da carne, mas quem vive segundo o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. 1 Coríntios 6:18, fujam da imoralidade sexual. Olha que forte isso, gente. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Forte, né? Alimentem-se da palavra de Deus. E isso não é um rito religioso, né, pessoal? Os fariseus eram exímios conhecedores da palavra de Deus, mas não tinham relacionamento com o Deus da palavra. Não é religiosidade que nós estamos falando, é compromisso pessoal de desenvolver relacionamento com uma pessoa. Por isso que a gente, aqui como comunidade, temos falado tanto sobre medita na palavra e responde 2 perguntinhas. O que Deus está te falando? O que Ele quer alimentar no seu coração? E o que você vai fazer a respeito? É simples assim. Se alimentar da palavra de Deus. O que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer a respeito. O pecado, meus irmãos, nada mais é do que a nossa insatisfação com o que Deus nos deu. Então a gente deseja coisas que Ele não planejou para nós. Isso é o pecado, insatisfação com o Senhor.
E essa insatisfação é fruto da ignorância, de não conhecer a Deus e os planos de Deus para a sua vida. Porque se você conhecer, você vai dizer, puxa, eu estava comendo as bolotas dos porcos, enquanto Deus tinha manjar para mim. Eu queria ler com vocês, para a gente encerrar aqui, o texto de 1 Tessalonicenses 4, 3, 4. Então eu vou repetir aqui e você lê comigo, tá certo? A gente não tem aí na tela, mas eu vou falar a frase e você repete comigo. E nós teremos um tempo logo em seguida. Se você está entendendo o chamado de Deus para você viver uma sexualidade pura, que agrada a Deus, nós vamos ter um momento aqui para você refletir sobre isso e talvez considerar que tem coisas que hoje você precisa tratar, reconhecer, confessar diante de Deus. Eu queria pedir à equipe, Família Radical, e pedir o pessoal para acender as luzes também, que eles vão entregar para vocês uma folhinha, uma ficha, que tem uma série de disfunções, de comportamentos destrutivos. E talvez isso aqui possa lhe ajudar a identificar comportamentos destrutivos que você tem assumido. E o desafio aqui hoje é que você, identificando esses comportamentos que te machucam, nós possamos entregar tudo isso ao Senhor. E pedir graça e misericórdia para que Ele promova a restauração em nós. Cadê, pessoal? A Família Radical está aí? Estão entregando? Pode entregar. Pode entregar. Se você precisar de caneta também, pede aí para o pessoal. Peça uma ajuda aí, distribui também para outras pessoas da mesa mesmo, para ajudar a distribuir. Então, o que nós vamos fazer? Você vai refletir em cima dessa folha, com sugestões de situações, comportamentos destrutivos, e quem sabe você não se deu conta ainda, mas ao ler, você vai identificar áreas que você precisa tratar na sua vida, nos seus comportamentos, tá certo? E à medida que você for terminando de identificar e marcar aí nessa folha, nós vamos ter um momento de entrega então. Colocar tudo isso diante de Deus. De forma simbólica, essa folhinha que você vai marcar, representando as suas áreas de luta, as coisas que você quer crescer nessa área da sexualidade ou outras áreas de luta da sua vida. Nós vamos levar essa folhinha ali para o lado, no gramado aqui da piscina, e nós vamos ter um local onde você vai depositar essa folha, como se estivesse entregando para Jesus e dizendo para Ele, Senhor, me ajuda nisso aqui, tá certo? Então, vai escrevendo aí. Quem não recebeu, levanta a mão aí que o pessoal vai atender. Lá atrás, pessoal. Mais alguém? Gente, faz isso aí em espírito de oração, tá certo? Eu queria pedir que agora vocês não conversassem tanto. É você e Deus agora. É o seu momento pessoal com o Senhor. Busca sintonia com Ele agora, para que Ele te revele, para que o Espírito Santo te revele áreas da sua vida que você precisa reconhecer e tratar. Leia com calma. Pensa que você está nesse momento sendo transparente com Deus, tendo uma conversa com Ele e dizendo para Ele, Senhor, tem essas coisas aqui eu não tenho conseguido lidar, eu preciso de ajuda. Comportamentos destrutivos.
Talvez na correria, né, do dia a dia, você não tem tempo de parar para se colocar diante de Deus, para fazer uma autocrítica de como é que você está caminhando, como você está chamando Deus para caminhar contigo nessas áreas da sua vida, ou como você está excluindo Deus da sua jornada. Então, dedique esse tempo aí para ter esse papo sincero com o Senhor. Se for terminando, vai levantando a mão aí só para a gente ter uma ideia de quem já terminou, certo? Ok, tranquilo. Pode fazer com calma. Poucas pessoas terminaram. Então, quem já terminou, levanta a mão para a gente ver como é que está. Ok, já tem mais gente, legal. Muito bom. Tá pronto lá o espaço, pessoal? Quando estiver pronto, me dá um ok aí. Tudo certo, Daniel Marques? Tudo ok? Ótimo. Então, pessoal, é claro que esse é um exercício diário, constante, sempre nos colocando aos pés da cruz e pedindo ao Senhor para sondar o nosso coração, né? O rei Davi fez isso, ele se arrependeu dos desejos desenfreados que o levaram ao adultério. Ele disse ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum desejo mau. Nós temos que fazer isso todos os dias. Você está fazendo esse exercício aqui agora, e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus realmente lhe conduza para o entendimento de áreas que você precisa consagrar ao Senhor. E nós vamos fazer isso agora, tá certo? Nós vamos sair daqui da tenda. Se você não terminou, tudo bem. Você pode continuar nesse exercício depois em casa, refletindo com seu tempo com Deus, ou no grupo de relacionamento, compartilhando.
E antes da gente levantar então, e nós vamos ter um tempo de oração ali no gramado, vai ter uma cruz lá e um local onde você vai depositar essa folhinha, simbolicamente como uma expressão do seu compromisso de chamar Deus para o seu relacionamento, para a sua vida sexual e permitir que Ele renove, ressignifique. Estão prontos? Antes de nós irmos, eu quero que nós possamos repetir aqui juntos o texto de 1 Tessalonicenses 4, 3, 4. Eu vou falar uma frase e vocês repetem comigo, tá certo? Vamos lá? Deus quer de mim uma vida pura, fugindo da imoralidade sexual, aprendendo a dar dignidade ao meu corpo e não sendo dominado pelo desejo. Deus espera de mim dedicação radical. Aleluia, aleluia. Vamos nos levantar então e você pode ir se dirigindo, passando por lá, por aqui também. E lá você pode sentar ali no gramado, se ajoelhar. Imagine que você está indo entregar aos pés da cruz as áreas da sua vida que Deus quer trabalhar. Vamos fazer isso em espírito de oração, tá certo? É o seu momento de consagrar ao Senhor áreas da sua vida que precisam de cura, de restauração.